E aí agora eu consigo... Senão não dá. Beleza. Pronto. Acredito que já está gravando. Acredito que já esteja. Vamos confiar na tecnologia. Já está aqui gravando. Deixa eu puxar só esse negocinho para baixo. Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de todos. A atenção hoje é um dos recursos mais escassos que se tem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a gente passe aqui um tempo gostoso. Normalmente, nos tons das minhas palestras, eu sempre gosto de colocar um tom leve, porque eu acho que a vida deve ser dessa forma. Já falamos bastante do iTasks, só para a gente fixar a mensagem. O que a gente faz? A gente transforma o mundo com empreendedorismo, com inovação e com tecnologia. A gente, de verdade, acredita que, obviamente, não são só essas três, mas esses três pilares fazem muita diferença, toca no nosso coração, e aí são as ferramentas que a gente tem transformado vidas, transformado até ecossistemas, lugares. De fato, a gente faz isso com muita dedicação. Nós trabalhamos em três grandes pilares, que são o poder público, os associados, e também com, deixa eu puxar aqui, o social, né? Para vocês não tá a telinha na frente, né? A gente faz uma série de coisas, conecta com um monte de gente, nós somos um hub, onde as pessoas se conectam para fazer evolução de negócios, para ganhar autoridade, para fazer conexão de pessoas, e de fato a gente tem feito isso desde 2007. Mas é claro que o assunto que a gente vai falar aqui é um assunto diferente, a gente vai falar de transformação digital. Todo mundo vendo a minha fotinho com o rostinho dando um sorriso? O cabelo eu tirei no Photoshop, né? Tá acontecendo isso na minha vida, faz parte, assumi a carequice, tô ficando cada vez mais em paz com isso. Ainda não tô totalmente, tá? Ainda tenho que melhorar umas coisas. Vou falar um pouco sobre transformação digital e o papel do novo líder. Quero começar com uma pequena ilustração. A gente estava caminhando muito bem em relação à transformação digital, pensando em tudo que era tecnologia, negócio e tudo mais, até que chegou uma tal de pandemia e acelerou esse processo. E aí, se vocês puderem balançar a cabeça de vocês, eu vou fazer algumas perguntas, né? Uma reunião como essa, no Zoom, em algumas empresas isso não era normal. Era muito comum para vocês fazerem reunião online como a gente está fazendo hoje? Talvez não era tão comum, né? Muitas das empresas, elas foram obrigadas a fazer isso, porque elas se viram obrigadas a não estar mais fisicamente conectadas. Então, a pandemia, ela acelerou muito o processo. Só que a gente não pode também só tirar os aspectos negativos, a gente tem que usar esse momento e aproveitar esse momento, tirar a coisa mais bonita desse momento. Vamos usar e sensualizar com o que a gente pode. Vamos usar a tecnologia que a gente foi obrigado a usar de uma maneira muito produtiva. E a gente não pode esquecer que hoje nós já somos uma tecnoespécie. Quando a gente fala em tecnoespécie, quer dizer que boa parte dos nossos telefones não estão mais no nosso cérebro. A gente já tem parte do nosso cérebro terceirizado para o nosso celular. Parte dos nossos compromissos estão terceirizados para o nosso celular. Tem até uma teoria da professora Marta Gabriel, que ela foi a minha professora de marketing, hoje ela é uma das mentoras em marketing e tal, e ela fala muito sobre isso, que nós já somos praticamente ciborgues nesse sentido. Nosso cérebro, boa parte do processamento dele está fora, do armazenamento principalmente. A gente usa muito mais o cérebro para processar as coisas. E aí, então, a gente pode entender que nós já somos uma tecnoespécie. Quem tem filhos pequenos sabe que é muito mais evidente, olhando uma criança, que eles são muito mais tecnoespécie do que nós. A gente ainda tem umas dificuldades. As crianças, elas entendem coisas com muito mais naturalidade. Isso é um sinal de evolução. Mas para falar de transformação digital, eu quero questionar vocês. Questionar no sentido, o quão cognitiva é a atividade que você faz? Será que o que você está fazendo, ela não é muito racional? Será que eu não poderia, talvez, mapear esse processo e digitalizar o que você faz hoje? E você, como pessoa, será que você é criativo, criativa? O quão criativo é a atividade que você faz? Vou voltar nesse assunto, vou deixar vocês pensando um pouquinho. Eu gosto muito de falar sobre esse processo. Tudo que eu penso, eu posso padronizar de alguma forma. Eu não padronizo valores humanos, eu não padronizo sentimento, mas eu padronizo raciocínio. Se eu padronizo, eu posso automatizar. E aí, quando a gente fala de transformação digital, a gente entende
que a transformação digital nada mais é do que uma evolução natural do ser humano, que ele está olhando, otimizando e padronizando certas coisas. E aí a Fabíola falou um negócio que foi quase um spoiler daquilo que eu vou contar aqui. Vocês, não sei se já tiveram curiosidade geek, eu já tive essa curiosidade, por isso que está aqui. Eu fui pesquisar quem era Da Vinci, quais eram as profissões dele. Olha que cara mais doido. Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ele era praticamente um empreendedor da atualidade. Ele era praticamente uma pessoa do nosso século. Por quê? Nós somos Uber, empresário, pai, mãe, lutador de jiu-jitsu no final de semana, corredor em algum momento da vida, cozinheiro não profissional. A gente tem muitas coisas que a gente faz, a gente não é mais uma coisa só. E aí, eu faço um comparativo aqui, né? O Da Vinci, ele tinha muitas profissões. Era muito natural você ter muitas profissões e exercê-las ao mesmo tempo. Só que chegou um certo momento em que, por uma questão industrial, a gente foi tolhido desse processo. A gente foi destinado a apertar parafusos. Nós fomos colocados nessa caixa industrial. Só que se vocês perceberem, e vocês que são de RH, tem essa interface muito mais evidente. As pessoas, principalmente os mais jovens, eles não estão mais com essa vontade de serem apertadores de parafusos. Até fazem um apertar de parafuso, mas eles querem também fazer outras coisas. Existe um processo natural do ser humano de querer ser mais do que um simples apertador de parafuso. E existe já um estudo americano que os nossos filhos, eles já terão 7 profissões e eles as exercerão ao mesmo tempo. Se eu pensar no nosso neto, pode ser que ele tenha algo em torno de 12 profissões exercendo ao mesmo tempo. Aí você pode pensar, nossa, mas isso é irreal, como é que uma pessoa vai exercer tantas coisas? E aí a gente está vendo na pandemia as pessoas exercendo muitas dessas profissões para sobreviver. Ela faz rap, quando ela faz durante a semana, e aí quando tem um chamado, ela vai lá e trabalha por corner shop, também para fazer compra para os outros. Aí ela tem o carro dela, à noite ela vai fazer Uber, mas ela não esquece de vender os cosméticos dela pela internet, então ela tem o seu e-commerce. Mas ela também dá as consultorias, que não está rolando muito, mas de vez em quando ela até faz uma consultoria. Então, você percebe que hoje, por conta disso que a gente está vivendo, é natural que a gente tenha mais de uma profissão. Será que, após esse período, essa naturalidade das múltiplas profissões, será que isso vai ser uma realidade nossa? Em função dessa realidade que a gente está vivendo, e talvez desse processo evolucional que a gente está sendo forçado a viver, talvez a gente vá se deparar com essas profissões e seja muito natural você ter uma carga horária diferente para lidar com profissões diferentes. Vamos avançar. Transformação digital. Pode parecer um processo muito tecnológico, mas ele é para pessoas. As tecnologias, elas existem para pessoas, por pessoas. Pode parecer um paradoxo, a gente está falando de transformação digital e está falando de pessoas, mas sim, de fato, a gente não compra nada das máquinas. Por trás das máquinas sempre tem um ser humano. A gente está utilizando uma tecnologia para falar com seres humanos. A gente está se conectando através de uma plataforma, mas por conta de pessoas. Se não tivessem vocês aqui, não teria nenhuma reunião. Não teria esse processo, não faria sentido. Então, a gente não pode esquecer que a transformação digital é para pessoas. E como que ela foi possível? Ela aconteceu por um contexto tecnológico também. A computação em nuvem foi algo que já, obviamente, hoje a gente já está muito natural usar isso, mas propicia a tecnologia em nuvem, propicia você ter compartilhamento de documentos, compartilhamento de vídeos de uma maneira mais rápida, você ter sistemas rodando de uma maneira descentralizada, e por isso a gente consegue trabalhar à distância. As mídias sociais, elas têm um papel fundamental na comunicação, na forma como a gente se relaciona com os equipamentos e também para negócios. Ela influenciou bastante na transformação digital. Mobilidade. A mobilidade, a gente está dizendo que é não só o fato de eu me locomover, mas como eu quero me locomover. Eu quero me locomover agora através de um patinete elétrico no último quilômetro, mas eu também quero usar um Uber, eu também quero pegar um transporte público quando possível. É claro, a gente está falando no momento hoje, se locomover nem pode, né? Mas isso faz parte de um contexto que a gente não pode tirar da nossa vida. A internet das coisas, ou seja, eu tenho todos os dispositivos da minha casa se comunicando de algum jeito. Isso também propicia a transformação digital.
Big Data. Big Data, para quem não sabe, é uma nomenclatura de você pegar um montão de dados e começar a criar estatísticas com base nisso. E aí, nada mais é do que uma grande planilha de Excel gigantesca, absolutamente gigantesca, e um serviço de inteligência colocando coisas ali que podem ser similares. Isso é Big Data. Poucas pessoas no mundo fazem Big Data com qualidade, mas as que fazem, elas explodem. A Amazon, ela trabalha muito com Big Data. Por isso que ela consegue prever algumas linhas de consumo com base no que as pessoas pesquisam na internet. A gente tem LGPD aqui no Brasil. É um outro caso, é um caso à parte. Mas mesmo com LGPD, a gente tem uma infinidade de informações que podem ser previstas com Big Data. A inteligência artificial, que nada mais é você pegar o Big Data, ou seja, eu tenho estatísticas que foram previstas e elas foram analisadas, mas o que eu faço com isso? Eu posso criar algoritmos, ou seja, uma linha de raciocínio que foi pensada, foi colocada numa produção de código, e esse código, ele toma uma ação com base nessas informações. Só que existem muitos sistemas que ele aprende sozinho. Ele consegue, por si só, evoluir. Isso é muito interessante. A inteligência artificial, ela é uma das maiores maravilhas criadas pelo ser humano, mas também um dos maiores perigos da nossa próxima geração. Porque, através de inteligência artificial, eu também posso me conectar a vários dispositivos, posso colocar comandos nesses dispositivos, tanto que já foi palco de muita discussão sobre até onde a inteligência artificial pode ir. Para quem tiver interesse, tem um livro chamado... eu vou falar o nome do livro depois, que eu sou péssimo de memória, mas ele conta uma história de que, em quanto tempo uma inteligência artificial poderia atingir a capacidade de inteligência de um ser humano. Talvez não seriam em anos, nem dias, talvez em minutos. E aí, quando um computador tiver a capacidade de inteligência, de raciocínio igual ao nosso cérebro, o que seria possível com isso? É muito legal. Gera um pouco de medo, não gera? Gera um pouquinho de medo a gente pensar o que a tecnologia pode fazer. Mas por trás da tecnologia sempre tem seres humanos. E aí eu não sei se isso é bom ou não é, porque o ser humano é um ser muito complexo. Mas estou aqui para falar de transformação digital. Isso é possível, já acontece muito hoje em dia, mas tecnologia da inteligência artificial, a gente é neném, ainda é neném, a humanidade é neném nisso. Vai evoluir bastante. Quando a gente fala de métodos ágeis, são métodos para criar negócios, avaliar problemas, reavaliar problemas, avaliar processos. Isso também foi possível através a transformação digital, ela, através dos seus métodos ágeis, ela consegue ter uma capacidade rápida de conseguir colocar as coisas para funcionar, testar e reavaliar. Isso foi como ela foi possível, ou seja, uma série de fatores faz com que hoje a gente possa falar de transformação digital. Só que eu vou destacar por onde ela começa. A transformação digital ela não começa com tecnologia. E a gente pode pensar, poxa, mas por que não? A transformação digital ela começa na análise de processos, na otimização dos meus processos. Isso também é transformação digital. Se eu falo, por exemplo, e eu tenho feito isso aqui na minha empresa, analisar processos e ver o que eu posso automatizar desses processos. A transformação digital ela começa na coisa mais simples. Às vezes é mudar uma tecnologia de papel para planilha, organizar a minha mesa para ela ser mais rápida e otimizar o meu tempo. Isso também faz parte da transformação digital, principalmente no fator fundamental da transformação digital, que é o mindset. Ou seja, as pessoas precisam, para você transformar digitalmente uma empresa, as pessoas precisam entender os processos, a tecnologia, aplicar a tecnologia, sentir os resultados, e a partir daí você consegue usar, de fato, o potencial da tecnologia. Quem já passou por uma alteração de sistemas numa empresa sabe que é sempre traumatizante você trocar um sistema. É cansativo, o processo inicial de aprendizagem é gigantesco, gera muito problema, e isto é bem complicado. A Samara está... eu vou admitir a Samara, que ela voltou. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui. Algumas mudanças que são necessárias para implementação de uma transformação digital. A primeira eu já falei, mudança de mindset, é você entender que a tecnologia ela é uma aliada, que a análise de processo ela é fundamental, entender que você tem que ter mais de uma tecnologia funcionando. E hoje a gente está usando aqui, por exemplo, uma plataforma de tecnologia para fazer comunicação.
Mas, ao mesmo tempo, a gente trocou aqui mensagens sobre o nosso LinkedIn, que é uma outra plataforma, não tem nada a ver, mas eu poderia estar aqui compartilhando documentos com vocês e a gente interagindo de forma compartilhada com esses documentos. Para a gente conseguir fazer isso, tem que haver uma mudança de mindset. E eu vou dar um exemplo muito particular. Eu e o Thiago, no iTescs, o Thiago adora usar documentos compartilhados. Ou seja, ele coloca tudo no Google Docs e vai compartilhando tudo. Eu ainda sou na moda antiga. Eu baixo o documento, gero lá o documento no meu Excelzinho, depois eu subo para o Drive. Ainda tem que ter uma mudança de mindset mesmo para mim. E porque, imagina isso para a gente implementar numa empresa, para a gente implementar na nossa própria empresa. Muitas pessoas vão ter essa dificuldade de mindset, é normal. Mudança na cadeia de valor. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? A gente está percebendo que muitos negócios eles estão quebrando as suas cadeias de valor. A loja que antes vendia para o atacado, agora ela vende para o cliente final através de uma plataforma. A outra loja que vendia a bebida só em 2 litros, agora ela vende em bebidas pequenininhas porque você vai consumir menos, não a toda hora. Você vai consumir em algum momento uma coisa diferente. Se você pegar a Coca-Cola, ela tem a Coca-Cola pequenininha, ela tem a lata um pouquinho maior, ela tem a de 2 litros, a de 600 ml, cada uma para um momento diferente do seu consumo. A gente está entendendo essa relação. A gente está vivendo hoje um momento que eu estou consumindo delivery de uma maneira absurdamente diferente do que eu consumia no passado. Eu estou fazendo compras em supermercado de uma maneira muito diferente, usando plataformas. A cadeia de valor do supermercado está mudando, porque pode ser que ele esteja percebendo que ele pode colocar uma plataforma e ele vender direto para você. E aí eu posso fazer isso de uma maneira diferente. O que antes eu comprava o arroz do supermercado, talvez o arroz vai querer vender direto para mim, porque está fácil, ele me acessa facilmente, ele sabe quem eu sou. Então, a mudança da cadeia de valores é justamente isso. Se a gente pensar, por exemplo, no Uber, é uma quebra totalmente de cadeia de valor e por isso que são negócios disruptivos, são negócios que quebram cadeias de valor. O Uber, ele quebrou uma cadeia. Você tinha que falar com um táxi, que via de regra era colocado a uma cooperativa, ou ele tinha um ponto, você ligava para o ponto e pedia o táxi. O que ele fez? Ele amplificou e você agora pede direto para o motorista. É uma quebra de cadeia de valor. Isso também a gente está vendo em vários lugares. A gente tem bancos que estão quebrando muitas cadeias de valor porque ele já faz direto a transação no seu cartão. E aí você pensa, onde ele ganha dinheiro? Por que ele não me cobra a taxa do cartão? É quebra de cadeia de valor. Estamos diminuindo as cadeias de valor. Personalização. A gente já pode comprar um tênis e mandar escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa, pintar de um jeito diferente. Eu quero o meu tênis. A fábrica, ela faz padronizado. Mas, para mim, ela vai fazer personalizado. Então, certa parte do processo fabril dela, ela libera para que você interfira no processo dela. Isso também são mudanças que vêm com a transformação digital. Não seria possível fazer isso sem um sistema. Não seria possível fazer isso sem uma comunicação de internet muito boa, sem um sistema de e-commerce, validação, um sistema de pagamento. Tem muitos sistemas que estão por trás de uma transação comercial, por trás de uma produção, por exemplo. E aí, a personalização também é um item que muda bastante quando a gente fala de transformação digital. Colaboração dentro e fora da cadeia de valor. Pense o seguinte, antigamente, para eu fabricar um carro, tinha uma cadeia específica de fabricação do carro, a cadeia de fabricação das peças, e era extremamente difícil você mudar alguma coisa nessa cadeia de valor. Mas eu também posso personalizar o meu carro, eu posso comprar o meu carro pela internet, por exemplo. Eu posso alugar o meu carro, não preciso nem comprar mais. A Toyota tem um plano que você aluga o carro. Então, como funciona essa colaboração dentro e fora da cadeia de valor? Imagina que a Toyota fabricou o carro, o intuito dela é vender o carro, mas ela vai alugar. Então, ela cede o seu produto para uma distribuidora de veículos, que cede para a loja aluga, e através de uma plataforma, todo mundo recebe a sua parcela. É uma colaboração. Quem vai vender o carro alugado, de fato, é a loja que está na ponta. Quem vai transmitir essa informação? O fabricante que está na outra ponta. É uma cadeia gigante, mas todo mundo está colaborando. Quando a gente fala, por exemplo, de ecossistema de startup, a gente fala de colaboração. Eu vou ter uma empresa em que eu vou colaborar uma parte com a outra. Só para vocês, não sei se vocês conhecem, por exemplo, teve uma grande empresa, TOTUS, que ela comprou uma outra empresa chamada RD Station, que faz só uma parte de marketing. Por quê? Eles têm um grande sistema ERP.
E eles compraram uma empresa, que era menor do que a TOTVS, para fazer uma otimização de sistemas. Elas estão unificando sistemas para colaborarem umas com as outras. Se você pensa numa startup, ela pode muito bem colaborar com um grande processo fabril. A Scania tem vários projetos em que eles pegam startups e eles colocam para colaborar. Ou seja, você otimiza um processo meu, me cede uma ferramenta, colabora comigo, a sua empresa continua existindo, a minha também, mas nesse processo a gente troca. Isso tem acontecido demais com a transformação digital. As empresas elas têm ficado não menores, mas descentralizadas as suas decisões. A inovação é um papel que tem acontecido muito forte com a transformação digital, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de mercado, para você conseguir ter coisas diferentes no mercado e se diferenciar no mercado, e também por uma questão de evolução. Então, tem muita gente pensando na inovação, e hoje a gente tem um processo chamado de inovação aberta, que é onde eu posso abrir a minha empresa para que eu possa receber projetos de inovação e, através do projeto de inovação, eu trazer a inovação para dentro do meu negócio. Inovação é fundamental no processo de transformação digital. E um pensamento startup, só para deixar muito simples, um pensamento startup é você fazer a coisa rápida, para errar rapidamente, para consertar rapidamente, com o menor custo possível. Isso é um pensamento startup. Como que uma grande empresa ela teria um pensamento startup? Imagina que eu vou pensar numa Scania para mudar um processo estratégico dela. Ela tem uma cadeia de decisão muito grande, eu não posso mudar. A gente costuma dizer que eu não posso dar cavalo de pau em transatlântico. Não dá. Através de um processo de inovação aberta, eu consigo fazer um teste rápido para validar se aquilo é uma boa decisão. A partir daquela boa decisão, muito bem validada, eu coloco no transatlântico e a gente vai mudando, vai exponencializando aquela decisão. Por isso que é um pensamento startup, um dos processos também que acontecem com a transformação digital. E a tecnologia? Até agora a gente não falou de tecnologia. Onde que ela entra nesse negócio? A gente falou só o que foi possível. Mas onde entra a tecnologia na transformação digital? Aí eu volto à atividade. Volto com o questionamento. A tecnologia ela está na análise do processo. E a análise do processo parte daquele momento em que eu olho a força de trabalho e eu começo a mapear aquela força de trabalho e ver o que eu posso automatizar. Uma vez que a minha atividade ela não é tão cognitiva, eu não preciso de criatividade para desenvolver, em algum momento ela vai ser padronizada. Em algum momento, a inteligência artificial vai conseguir fazer isso melhor do que o ser humano. E aí é que está a transformação digital. Ela começa nas atividades que não são cognitivas. O cognitivo, o computador não consegue chegar. E aí eu faço aí eu começo um outro questionamento. Você sabe o que é indicador de desempenho? E o quão automatizável é o que você faz. Por quê? Quando a gente fala de transformação digital, a transformação digital ela nasce para que eu consiga fazer gestão à distância com qualidade. Só que para fazer gestão à distância com qualidade, não é possível se eu não tiver indicadores de desempenho. Se eu não tiver atividades padronizadas que gerem um resultado mais ou menos esperado, mais ou menos por quê? Porque pode ter falha, pode ter diferença, e essa diferença é analisada num processo de análise de diferenças, mas dentro de alguns indicadores que eu posso colocar num dashboard, que eu posso colocar num painel de instrumentos, e eu posso administrar muito mais negócios com muito menos recurso. Isso é a transformação digital. Por isso que a gente precisa, fundamentalmente, começar a entender indicador de desempenho para que eu possa, através dos indicadores de desempenho, analisar qualquer tipo de transformação digital. Para que eu possa, através disso, fazer a gestão com a transformação digital, usando a transformação digital para melhorar a minha gestão. E quando a gente pensa o quão automatizável é o que você faz, se a sua atividade hoje ela é possivelmente automatizável, comece a pensar em ser mais cognitivo, para que você, como ser humano, possa trabalhar muito melhor no futuro. Porque em algum momento, se você for automatizável, a sua atividade não vai existir, com pessoas trabalhando. E aí eu paro para colocar aqui um gifzinho animado dizendo o seguinte: as máquinas, elas estão se tornando cada vez melhores máquinas. Só que agora é a vez do ser humano se tornar cada vez um ser humano melhor. Quando a gente fala em ser cognitivo, e a gente tem dito que a transformação digital é para as pessoas,
As máquinas, não adianta a gente tentar jogar xadrez e ganhar das máquinas. Elas vão ganhar, porque elas têm uma capacidade muito boa de ser máquina. Mas aí que entra a questão mais complicada da transformação digital. O ser humano ele tem dificuldade de ser ser humano. Ele vem enfrentando isso, lembrando da questão do Da Vinci, né? Nós tínhamos uma facilidade muito boa nesse sentido. Claro que não era todo mundo, mas nós fomos criados por várias gerações para não pensar, para não inovar, para não sair da caixa. Isso é uma atividade que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer esse exercício de pensar diferente, de sair da caixa, de trabalhar com o que são fatores extremamente humanos. Alguma das coisas, eu vou citar um livro no final, que é do Yuval Harari, ele diz o seguinte: algumas coisas do ser humano não são automatizáveis. Se você pensar, por exemplo, em automatizar valores humanos, isso quer dizer que eu teria um carro autônomo em que ele tomaria a decisão de, se tivesse uma pessoa ou um cachorro na frente dele, ele tomaria a própria decisão de quem ele mataria. Só que se você levar isso para o campo do ser humano, existem muitas questões que talvez as decisões seriam diferentes, dependendo da cultura, dependendo da pessoa, dependendo do tipo, do status social, dependendo de uma série de fatores. Então, essas informações complexas ainda não foram mapeadas e com muita dificuldade serão. É por isso que a gente tem que se focar em questões muito mais humanas. Uma profissão que é provável, né, que ela vai existir no futuro são filósofos digitais. Para que você possa tentar entender não só a psique humana, mas tentar traduzir a psique humana em códigos. Quanto mais humano nós formos, mais potencial para existir e para ser valorizados no futuro nós seremos. Porque a transformação digital vem para digitalizar o que é digitalizável. Legal até aqui, gente? Tranquilo? Dá um feedback para ver se tá gostando, tá legal? Bom? Bom, passei da transformação digital. Agora a gente vai para a liderança. Ou seja, o que era liderança antigamente e como está sendo a liderança agora. Eu coloco uma foto de um leão para dizer o seguinte, né? Existia uma liderança tradicional. O que era essa liderança tradicional? Era uma hierarquia muito bem... A comunicação dessa liderança era preferencialmente sonora. O que significa isso? Antigamente era no grito, antigamente era falando alto, antigamente era chamando a atenção, só que agora a gente tem outras formas de fazer isso. A liderança era vertical e era bem estabelecida. Você sabia, esse é o chefe e pronto, acabou. Não tinha dúvida sobre isso, não tinha mudança dessa escala, era muito tradicional. O comando e o controle, via de regras, eram centralizados. Isso era a civilização 1.0, mas nós, já falei que nós somos tecnoespécie, nós somos hoje uma civilização 2.0. O que significa isso? Eu sugiro para que vocês pesquisem um homem chamado Carlos Nepomuceno. Ele criou uma teoria, que eu vou falar para vocês aqui, que é super interessante, chama a teoria dos bimodais. Ele fala que a nossa capacidade de comunicação interfere muito em como que a nossa sociedade se comporta. Antigamente, como era preferencialmente sonoro, eu não conseguiria falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Era sonoro, não chegava. Aí nós inventamos a prensa, inventamos o papel. Com o papel, a comunicação mudou, a forma de fazer gestão também mudou, porque eu não precisava estar perto, eu poderia mandar um papel para um outro lugar. Depois a gente inventou a prensa, exponencializou esse negócio. Aí a gente chegou na era da informação. E aí a gente começou a ter uma quebra de paradigma nesse sentido. Eu tinha informações descentralizadas, eu não tinha internet ainda, tá? Tinha informações descentralizadas, mas eu conseguia armazenar muita informação, com muito menos espaço. Chegamos numa era da internet. Na era da internet, essas informações, elas ficam espalhadas, e a gente perde o controle sobre a informação. Todo mundo pode ter acesso à informação. Aí a gente chegou numa era da internet com o celular. Agora, não é só todo mundo que tem um computador ou que tem um servidor pode ter. Qualquer pessoa com um celular na mão pode ter acesso a muitas informações. E aí a gente entra numa liderança que já não é mais tão tradicional assim. É uma liderança um pouco mais atual. Aqui aparecem as formigas, propositalmente. Por quê? A comunicação das formigas, eu não sei se vocês sabem, ela é por rastros. Cada formiga carrega informação sobre o que está acontecendo. E ela manda a informação para a pessoa de trás. Ela pega as anteninhas e pum, passa de uma para outra.
A rainha está lá dentro. Ela não precisa estar lá fora para passar as informações. Uma vão passando para as outras essas informações. E é por isso que elas conseguem viver aos milhares, milhares e milhares de forma organizada. O ser humano ele está passando por essa transformação porque também nós temos um crescimento populacional. É claro que agora a gente tem um momento que muitas pessoas morreram, mas a gente ainda continua crescendo em progressão geométrica. E aí a nossa informação que era antes por áudio, né, por sonora, por papel, agora a gente também se comunica por rastros. Aí talvez essa menção nunca foi feita, talvez você nunca tenha escutado esse tipo de coisa. Como é que a gente se comunica por rastros? Sim, a gente se comunica por rastros quando a gente dá like numa foto, quando a gente dá 5 estrelinhas para o cara do Uber, quando a gente dá um comentário negativo ou positivo de um produto, quando a gente dá um feedback online sobre uma pessoa dentro do próprio assessment dela. Nós deixamos os nossos rastros. Essa comunicação ela ainda é por rastros. E aí ela está se tornando não só por rastros, como por emojis. Isto é parte da transformação digital. A gente deixa rastros, se comunica por rastros, e é por isso que a gente está se tornando uma civilização 2.0. As lideranças, nesse caso, são muito mais horizontais e menos estabelecidas. E se você vê as empresas hoje, principalmente as que trabalham por projeto, o head de um projeto, ele é parceiro no outro projeto. A liderança de um projeto não faz sentido na outra. A gente navega nessas lideranças diferentes em cada um dos projetos e vai colaborando em cada um dos projetos de uma maneira totalmente diferente. O comando também, ele está muito diferente. Eu tenho descentralização de comando, porque eu tenho capacidade da ponta falar com muito mais tranquilidade. Ela tem, através dos rastros, ela vai se comunicar. Então, a gente tem descentralização atual. Quando a gente pensa numa liderança nesse contexto, ela fica mais difícil ou mais fácil? Depende. Depende. Quando a gente fala da liderança atual, olhando a transformação digital, a gente precisa, com um pilar inicial, é o potencial das pessoas. A gente precisa evidenciar as pessoas, empoderar os colaboradores. Lembra que eu tô passando por uma sociedade em que todos os colaboradores vão ter comunicação, vão comunicar uns com os outros. Se eles não tiverem a capacidade de comunicar, capacidade de decidir o que eles vão comunicar ou não, é extremamente complicado. Então, por isso que a gente precisa empoderá-los. Experiência do cliente também. As pessoas não são só as que trabalham com a gente. Os nossos clientes também são pessoas. E a gente tem que entender, poxa vida, eu preciso pensar nelas como seres humanos, não como consumidores somente. Tem vários aspectos, que é o que a Fabi falou. Ela numa live chorou. É natural que a gente se lide com pessoas com esse tipo de problema atualmente. A cultura precisa ser digital. Lembra da mudança do mindset? O mindset tem que ser digital. Eu tenho que entender que faz parte, de forma natural, que a gente vai querer se comunicar de meios digitais. A gente vai querer assinar documentos em meios digitais. A gente não vai querer se conectar, se tocar mais. A liderança, ela precisa ser transformadora. Eu não posso ser uma liderança impositora, uma liderança que transforma. E eu preciso colocar a inovação como um pilar dessa cultura. Tem que fazer parte da inovação. Eu não posso querer que as coisas sejam da mesma forma sempre. Eu tenho que entender que elas vão mudar a todo momento. A tecnologia ela só materializa a revolução. Novos paradigmas empresariais. Ou seja, antes eu tinha que, como eu falei, vender para a distribuidora vender para o cara. Mas será que agora eu não posso colocar um e-commerce e vender direto? É um paradigma diferente. A automação de processos é natural. E se não é, vai ser natural você querer automatizar seus processos. Responder e-mail de uma forma mais automatizada, falar com o seu cliente usando um chatbot, tentar criar uma forma de eu mandar um comunicado para ele, agradá-lo de alguma maneira, criar um caminho do cliente que seja de forma automatizada dentro do meu negócio. E o TI, ele é estratégia, ele não é mais o suporte, ele é estratégico no nosso negócio. Muitos negócios, muitos hospitais hoje estão colocando muito mais dinheiro em TI do que nos próprios médicos. Por quê? Porque a área da saúde, por exemplo, é uma área que ela nem começou a trabalhar a TI ainda. As informações que você gera em uma UTI, em um dia de UTI, são mais de 3 teras. A gente não aproveita quase nada dessa informação. Por isso que a saúde ela tem muito a evoluir nesse sentido. Mas não é só a saúde. Todos os ramos, usando o TI como estratégia,
podem transformar os seus negócios. E hoje a gente vive uma sociedade em que tudo acontece de forma exponencial. O que é difícil para a gente entender é que a nossa cabeça não pensa com a cabeça exponencial. A gente tem que usar uma calculadora financeira para calcular coisas exponenciais, porque a gente não consegue fazer essa conta com a cabeça. Nossa cabeça pensa de forma linear. Eu cresço 2, cresço 4, cresço 6, cresço 8, aí depois eu começo a ter uma dificuldade. Eu traço uma linha e acho que vai ser essa linha. Não é. O que eu quero dizer que a gente vive o exponencial? As inovações, elas acontecem de forma exponencial. A gente tinha certeza que o Uber ia crescer, o quanto ia crescer? Não. Vocês já usaram, se não usaram, já tiveram acesso, conhecem o Corner Shop? Já fizeram compras no Corner Shop? Corner Shop é o pessoal que vai fazer compra para você no mercado, te entrega os produtos na sua casa, numa sacolinha. É muito bacana, eles cobram 5%, que às vezes os 5% não paga a gasolina que você chegaria lá no mercado. A gente conseguiria entender que esse Corner Shop cresceria o quanto cresceu? Não. O Zoom, a gente está usando uma ferramenta que ela não era metade do que ela é por conta da pandemia. O crescimento foi exponencial. As inovações foram exponenciais. Agora, tudo que a gente está vivendo está sendo exponencial. Então, a gente tem que se acostumar com essas mudanças abruptas, porque elas vão ser cada vez mais comuns no nosso dia a dia. A transformação digital ela vem também de forma exponencial. Então, a gente está falando, por exemplo, de digitalizar documento. Eu vejo isso há uns 10 anos. Mas nos últimos anos, eu já estou vendo o cliente falando que ele não vai mais assinar contrato. Ele me manda um link, ele quer que eu assine. Acabou. Não tem mais contrato em papel. É ele que me pede. Já está muito diferente do que era. Então, o pensamento exponencial tem que fazer parte da nossa vida. Uma coisa que a liderança atual ela precisa ter para conseguir liderar as pessoas nesse contexto de transformação é propósito claro. Quando você não tem a mínima noção de para onde ir, as pessoas questionam demais a liderança, que é muito diferente do que questionava antigamente. Antigamente, abaixava a cabeça e ficava tudo bem. Hoje em dia, não. Está querendo entender por que a gente está fazendo isso? Para que a gente está fazendo isso? Qual o sentido disso? E tem muitas empresas que elas contratam por propósito. As pessoas se conectam por conta do propósito do negócio. Então, a liderança tem que ter propósito. Ela tem que ter capacidade de inspirar a sua equipe. E olha o contexto que a gente vive. As pessoas estão nas suas casas, trabalhando de uma forma muito diferente do que elas trabalhavam antes, com um contexto muito diferente. Eu sei porque eu tenho 2 filhos pequenos. É muito difícil trabalhar na minha casa. Então, eu tenho que entender que quando as pessoas estão nas suas casas, elas têm um contexto totalmente diferente. Se eu não tiver propósito claro, a pessoa não vai ter ânimo para abrir o computador e fazer uma reunião, porque ela não faz sentido aquilo. Antigamente, ela ia para a sala de reunião mesmo sem propósito. Hoje em dia, está bem mais difícil. Você tem que ter um propósito muito claro. Outra coisa. Opa, fui para cá. Peraí. Pulei. Valores humanos e exemplo. A liderança atual ela não pode falar uma coisa e fazer outra. Você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que mostrar que você faz aquilo. Porque senão não faz o menor sentido. É muito mais fácil ela pular aquela liderança, porque não tem base no que ela está falando, não tem verdade no que ela está falando. A gente está muito mais criterioso para esse tipo de coisa. E a outra é autonomia, desenvolvimento e meritocracia. Eu preciso dar autonomia para que eles se comuniquem, para que eles façam as coisas. Eu preciso desenvolver as pessoas, porque ninguém está querendo mais ser só aquela coisa que era. Ela quer evoluir e ela quer que você ajude, não como coach só, porque também tem que ser uma parte coach, tem que ser uma parte treinador, uma parte inspiradora, mas sim desenvolver as pessoas, usando o máximo que a gente puder de ferramenta de desenvolvimento. E a meritocracia, por quê? Quem nunca trabalhou numa equipe em que você via que aquela pessoa que não tem o menor potencial, não entrega resultado, ela tinha sempre, sei lá, melhores condições do que você, melhores, sei lá, palmas melhores, era muito mais ovacionada, o chefe não dava feedback para você, mas dava para ela, e aí você sentia aquilo. Hoje em dia isso está muito mais evidente, você tem que ter um critério de meritocracia muito claro, usando os seus indicadores, usando o que você puder de mapeamento de processo para que isso fique evidente, para que as pessoas se sintam confortáveis em trabalhar e merecedoras do que elas estão fazendo. É muito importante nesse processo de transformação digital. E o que a gente não pode deixar de fora, né, é o intraempreendedorismo e a inovação.
As pessoas, por conta de estarem colaborando muito, o espírito empreendedor de fazer as coisas de uma forma diferente, de não só trabalhar para que ela receba o salário dela, mas para que ela entenda que aquilo faz parte da vida dela, que tem propósito com ela, que ela pode fazer coisas novas, diferentes, para que ela pode mudar um produto, para que ela pode dar uma ideia. Isso faz parte do processo de transformação digital, falando de liderança. E a inovação tem que fazer parte das pessoas. Você tem que incentivar que elas façam inovação e não tolir as inovações. Porque senão a liderança perde o seu propósito também por conta disso. Equilibrar a tecnologia com aspectos humanos. Eu não posso só querer que as pessoas preencham o sistema da maneira que o sistema pede, porque tem hora que ele quer um aspecto humano. Eu vou dar um exemplo particular. A gente colocou um sistema que faz propostas para os nossos clientes. Mas ele saía a proposta com uma cara que parecia uma bula de remédio. Os vendedores foram extremamente contra. Era difícil para preencher. O cliente não ia gostar porque não tinha um aspecto visual que agradasse. Era difícil para eles entregarem isso. Eles não estavam confortáveis com isso. A gente teve que adaptar. Eu não pude deixar só o sistema. Tive que adaptar o sistema para que eles pudessem fazer com liberdade, de fazer da maneira que eles achavam certo, e preencher as informações que eram necessárias para a gente tocar o processo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre as coisas. E aí fica o livro para vocês. Não é o que eu falei da primeira vez, eu vou pegar, depois eu mando. Chama, esse daqui, 21 lições do século XXI. É ótimo para você entender essas transformações que acontecem, entender como que a evolução tecnológica pode mudar muita coisa da nossa sociedade. Só para dar um exemplo que ele fala que eu acho fantástico, é o que ele fala que pode acontecer na área da medicina, quando você tem médicos que não precisam mais dos médicos. O próprio algoritmo pode criar uma bula de remédio para você com base em um questionário. Mas ele evidencia, por exemplo, o trabalho dos enfermeiros e das enfermeiras, porque a sensibilidade humana para você, o contato que você tem com um enfermeiro ou com uma enfermeira é muito maior do que quando você vai lá no médico, ele te faz 3, 4 perguntas e te diagnostica com alguma coisa. Então, os enfermeiros serão muito mais importantes do que os clínicos gerais, por exemplo. Vale a pena ver esse livro. E aí, um testemunho que eu posso deixar aqui antes de partir para os momentos finais, eu estive na UTI no ano passado por conta do Covid. Eu não sabia como era o trabalho de um enfermeiro ou de uma enfermeira até eu precisar, de fato, do enfermeiro ou da enfermeira cuidando de mim. E aí agora eu consigo entender o que o Yuval falou. Eles são peças fundamentais. Eles são peças que salvam muitas vidas no aspecto humano e técnico. No humano, porque às vezes eles chegavam só para conversar comigo. No técnico, porque às vezes eles chegavam para me limpar e me dar banho. Então, eu entendi bem o que o Yuval está falando. E quero finalizar dizendo para vocês, gente, não se preocupem. Vamos entender a transformação digital como algo que faz parte da nossa vida, é uma evolução, assim como nós temos evoluído também. Deixa eu passar para o próximo. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Fique tranquilos, né? A gente vai passar por esse processo. Pode ser que doa no começo, mas a gente vai conseguir passar por isso. A única coisa que a gente não pode deixar de fazer é surfar nessa onda. Vamos surfar a onda, vamos usar a transformação digital da melhor maneira possível para as nossas carreiras, para as nossas empresas e para as nossas vidas. A gente não pode deixar de colocar essas coisas juntas. A gente não é mais uma coisa só em cada uma das partes. Nós somos todas elas, ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou abrir o chat aqui para responder algumas perguntas. Ficam as minhas redes aí também para a gente se conectar. Tem as redes do ITESCS também. Vocês estão em ótimas mãos aí na Fabiola, com a presença sempre da Fê também, que ajuda demais, é o nosso pilar central e fundamental. E fico aberto para perguntas aí. Espero que vocês tenham gostado desse momento, tá? Obrigado, gente. Show de bola. Que bacana, Luiz. Foi muito bom, muito grata. Parabéns aí pelo conteúdo. Eu acho